selfie. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que me assiste à noite. Não importa qual é o horário, mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao seu canal Ponderando com Caju, para nós continuarmos com as nossas reflexões, os nossos estudos a respeito de economia, a respeito de gestão e a respeito de finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos tratando um assunto que vai para o seu terceiro episódio, que é justamente a respeito da indústria brasileira, dado a importância que ela tem. E esse assunto, indústria brasileira, ele foi tratado em 3 momentos. A ascensão da indústria, o apogeu da indústria e hoje nós vamos ver o declínio da indústria brasileira. Porque nós precisamos nos dedicar a isso por causa da importância que ela tem para todos nós, para o mundo inteiro, porque a indústria é justamente aquele setor da economia que mais gera valor. E gera e agrega valor. E é justamente pelo fato dessa agregação de valor e pelas transformações que ela foi capaz de produzir no planeta, é que nós estamos nesse estágio atual, em que eu, por exemplo, posso me comunicar com vocês, fazer esses vídeos num setor de cultura e difundir esse conhecimento para quem quiser aprender e para todas as pessoas, todas as idades. Então, o progresso ele é fundamentado por essa indústria. E quando nós estamos tratando de indústria brasileira, nós tivemos um primeiro momento que nós a abordamos, que foi de 1800 até 1930, que foi justamente quando ela surge no país. E quando ela surge, nesse período de 70 anos, vejam bem, 70 anos, esse é o período de surgimento dela, ela tem as suas características. Ela é circunstancial, conforme as circunstâncias se movimentam, se modificam, melhoram, pioram, é que se dá o surgimento dela. Ela é uma indústria imprescindível, porque ela vai produzir as coisas mais básicas e mais necessárias para os trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. E é justamente essas necessidades urgentes que ela produz. Eu já exemplifiquei várias vezes. Posso até repetir um exemplo, como foi o caso, por exemplo, de sabão, que era preciso para se lavar e também para limpar as coisas. Isso não poderia ser importado. Então ele já é produzido aqui, importando-se máquinas e equipamentos, e daí sim nós temos um produto final chamado sabão. E esse sabão, esse sabonete, ele vai servir para o país inteiro. Muito bem. E não é somente o sabão, né? Tantas outras coisas. Papel, por exemplo, não o papel já para escrever, esse dos livros, dos cadernos, que nós vemos no nosso cotidiano, mas o papel de embrulho. Porque o papel de embrulho, naquela cor marrom, é o papel natural. Então eu dei alguns exemplos dessa indústria na sua ascensão entre 1860 e 1930. Porém, essa indústria ela já era propriedade do capitalista nacional. Ela nasce com as suas raízes aqui dentro. Seja ligado ao café, seja do movimento de importações. Porque muitas vezes os industriais, ou melhor dizendo, os grandes comerciantes, importavam as mercadorias de fora, criavam as suas redes de distribuição, porque vender é até muito mais importante, às vezes, do que
propriamente produzir, porque você tem que garantir a venda. E daí, quando esses capitalistas nacionais passaram a produzir internamente, vou dar um exemplo, o Matarazzo. O Matarazzo, por exemplo, ele importava farinha de trigo, porque ele já tinha os clientes para quem distribuir. Mas depois ele foi produzir a farinha de trigo. Mas quando ele vai produzir a farinha de trigo, ele já tem para quem vender. Então o que acontece? Daí ele agrega dois setores, ou melhor dizendo, ele já tinha o comércio e agrega a indústria. E a indústria qual? De moagem de grãos de trigo. Então daí ele tem duas atividades já garantidas para quem vender. Por isso que a venda ela é muito importante. Ora, isso foi o período de ascensão muito rapidamente explicado. E depois aqui nós tratamos de 1930 até 1990, vai ser o período em que se constitui, que se constrói o apogeu dessa indústria. Porém, esse apogeu, ele se dá em função, ele nasce com o quê? Com a crise de 1929 e já imediatamente com a Revolução de 1930. As duas coisas estão bastante ligadas e isso faz com que é preciso que se dê uma resposta interna para o desenvolvimento do país. E quem estava dando essa resposta era essa indústria que já havia se formado anteriormente. Mas agora ela precisa avançar. Porém, este avanço que vai culminar no seu apogeu dessa indústria é um avanço planejado. Agora não é mais uma indústria ocasional, fruto das circunstâncias, não é mais uma indústria espontânea, não. Agora é uma indústria pensada, planejada, a partir de órgãos de governo. Alguns deles eu já citei, como foi o Conselho Federal de Comércio Exterior, criado depois dos anos 30. Ou melhor dizendo, depois não, no começo dos anos 30. O IBGE, que é uma das instituições mais imprescindíveis, mais importantes do país, por causa dos levantamentos que ele faz, das mais variadas pesquisas. É por meio dessa instituição que se consegue planejar e se definir rumos onde é que queremos chegar. Esse período de apogeu, ele é nitidamente planejado a partir deste governo Vargas, continua depois no governo Juscelino Kubitschek, com o plano de metas, que foi o planejamento mais ousado que o Brasil já teve em todos os tempos. Até hoje não houve nenhum plano capaz de lançar de diretrizes e cumpri-las. O plano de metas, que teve um dizer, um lema muito famoso, chamado 50 anos em 5, não foi apenas uma expressão, palavras bonitas, 50 anos em 5. Você fazer 50 anos numa gestão de 5. Não. Isso realmente aconteceu. E foi uma transformação extraordinária, como jamais se pensou que um país pudesse conter e fazer com que isso acontecesse. E o governo Juscelino Kubitschek, que foi inteiramente empenhado nisso, produziu esse resultado. E depois do plano de metas, nós tivemos como plano, tivemos outros, ainda mais uns dois, mas aquele que realmente conseguiu sair do papel e que foi muito famoso e foi implementado foi o segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, daí já no tempo da ditadura militar. Porque, não obstante a ditadura, mas os militares continuam com o ideal nacionalista. Eles ainda eram nacionalistas. Hoje já não são mais. Hoje mudou completamente essa maneira de enxergar o país, o seu desenvolvimento. E, nesse período de apogeu, nós vamos ter que a principal indústria vai ser daí a indústria automobilística. Não somente essa indústria automobilística é mais importante no Brasil, como também no mundo inteiro. Em todo o Ocidente capitalista, a principal
indústria em ligações industriais é automobilística. E o Brasil não vai ser exceção, porque ele não vai criar nada de extraordinário aqui. Pelo contrário, ele vai copiar esses mesmos modelos que triunfaram na Europa, triunfaram nos Estados Unidos, triunfaram, iriam também triunfar na Ásia e incorporar aqui dentro. Porque a indústria automobilística ela é pródiga em ligações, tanto de fornecedores, que é para trás, quanto também na ligação de quando o produto está pronto, ele vai necessitar de uma série de um produto automóvel, né? Uma série de complementos. O automóvel precisa de posto de gasolina, precisa de estrada, ele vai precisar de manutenção, de reparo, ele vai ter acessórios, ele vai ter vendas, enfim. Então ele é um componente que realmente ele inclui diversos ramos industriais dentro dele. Então isso é a indústria automobilística. E ela é importante, ainda hoje, o setor industrial ainda mais importante, por causa dessas ligações. E nesse período de apogeu da indústria, agora eu estou acrescentando algumas coisas que eu não falei na nossa exposição anterior, é o período também que vai ser marcado pela industrialização indo para a agricultura. A nossa agricultura vai se tornar uma agricultura mecanizada, feita com tratores, com implementos agrícolas, feita com defensivos, com adubos, sementes geneticamente modificadas, feitas em laboratório. Tudo isso é produto da indústria. Tudo isso é em razão desse apogeu dessa indústria que continua sendo planejado. Então, quando está falando do tempo da ditadura militar, o que nós temos? O segundo PND. O segundo PND, o que ele vai fazer? Colocar as últimas indústrias que faltavam para o Brasil completar o seu parque industrial. Daí sim, nós podemos dizer que o Brasil, nesse apogeu, teve todo tipo de indústria. Quase todo tipo. Só faltava a indústria eletrônica, que no mundo ainda não estava acessível, e a indústria nuclear, a indústria atômica, de produção de pasta de urânio e outros artefatos, né? Era isso que faltava ao país. Isso que foi o nosso apogeu, de 1930 até 1990, seguindo etapas, sendo planejada, defendendo-se o mercado nacional, fazendo-se muitas vezes reserva de mercado. Tudo isso é planejar. Tudo isso é determinar o que é mais importante, o que não é. Isso reforça o mercado. Reforça, mas dá também, né, uma preponderância muito grande ao capital estatal. Porque esse capital estatal é ele que conduz a esse apogeu. Daí vem se atrelar o capital nacional e daí entra também o capital estrangeiro. Porque o capital estrangeiro só vai entrar no Brasil quando ele já tem alguma base de segurança, especialmente esse capital estrangeiro dedicado aos bens de alta intensidade tecnológica. O automóvel é um, né? E outros mais. Como é que ele vai entrar num país que não tem aço? Como é que ele vai entrar num país que não tem ainda refinarias de petróleo? Um país que ainda é dominado pelas matas, mal estradas asfaltadas, ele tem. Então é preciso uma base industrial para que esse capital estrangeiro se sinta confortável, sinta condições de segurança para entrar e lucrar. Não que ele não tivesse, por exemplo, ele esteve presente nas usinas de produção de energia elétrica. Aí ele esteve presente. Mas mas ainda em menor escala. Uma escala menor. Depois não. Nesse período de apogeu é que esse capital estrangeiro ele vai entrar nos ramos de alta tecnologia. Mais ou menos isso aí. E agora nós estamos num período de declínio. Esse declínio, então eu comecei, para a gente ilustrar e trazer uma evolução, eu tirei essa tabela aqui do IBGE, porque a maior parte das fontes das minhas informações, dos meus dados, vem do IBGE, né, que é a grande instituição brasileira de pesquisa. Está ali.
Senão, que inventar eu não vou, porque daí vira novela das 8. E a gente não pode ficar fazendo novela das 8 numa coisa que é tão importante, que vai distinguir e vai determinar quais são os destinos das nossas vidas. Exatamente isso. Por isso que esse estudo é tão importante. E a gente tem que recorrer a essas instituições, como o IBGE, né? das mais importantes que o país pode ter. Pois muito bem. Então vamos ver. Ó. Agora, esse período agora de declínio, de onde é que ele vem? De 1990 para cá, até hoje. Por que ele é considerado de declínio? Justamente por isso que eu fiz questão de complementar com essa questão do apogeu, porque aqui, como foi tudo não, foi principalmente planejado, estudado, visto quais eram os ramos que deveriam ser instalados, em quais áreas. Nós vimos também, eu procurei mostrar para vocês, além desses ramos, teve proteções de tarifas, teve reservas de mercado. Tudo isso que foi feito para fazer com que esse capital industrial ele se desenvolvesse, nos anos 1990 para frente, todas essas ações, esses estudos, eles foram sendo deixados de lado. E foi se promovendo uma coisa que se chama daí a abertura da economia, que tem o seu mérito e também o seu papel a cumprir. Mas ele foi feito de uma maneira escancarada, em que você deixa de dizer quais são os rumos aonde a gente quer chegar. E daí não, e daí é ao contrário, né? Você deixa que simplesmente esse dito mercado, que você vai produzir aquilo que for mais eficiente e eficaz, sem precisar se preocupar com a nação como um todo, é ele que vai determinar. Então você tira o planejamento, vai tirando ele de lado. Você tira essas tarifas alfandegárias, vai tirando, que expõem mais os capitais nacionais a uma concorrência muito mais forte, mais repentina, sem que isso seja pensado maduramente. É uma coisa feita meio que não digo que estovadamente, mas ela é feita de uma maneira em quase à beira de ser inconsequente, de não se prever e não se pensar as consequências desse gesto. E uma das coisas mais importantes na gestão e mesmo nas finanças pessoais é a gente saber quais são os rumos que nós queremos tomar. Isso é imprescindível. Então, foi um período de juros elevados e justamente de câmbio sobrevalorizado. E tudo isso contribuiu para que essa indústria viesse daí declinando. Vamos ver daí os números? Olha, por exemplo, a agricultura. Em 1947, em termos de PIB, que é o valor gerado no país, né, o valor, ela representava 20%. É um valor bastante expressivo em 1947. Nós ainda não tínhamos todos os nossos tratores, os poucos que tinha eram importados. Eram dia de importação ou importação. Não sei se já se montava, acho que nem montagem de tratores no Brasil ainda não tinha. Talvez, somente lá pelos anos 50 que nós vamos começar a fabricar. Um dos exemplos é a Companhia Brasileira de Tratores, a CBT, que depois virou Ford, e depois passou a ser controlada pela Ford. E depois da Ford, eu acho que hoje talvez esteja nas mãos da New Holland, mas isso eu não tenho certeza. Mas o que eu quero dizer é que este era uma época em que a agricultura ainda era muito agricultura de cabo de enxada. Ainda a mecanização estava entrando
nesse campo. Então a agricultura entrava com 20%. A indústria representava 25% e os serviços 54%. Vejam que os serviços, aí o que nós temos? Nós temos comércio, nós temos transporte, nós temos saúde, nós temos a parte de educação, nós temos os serviços bancários. É isso que está se notabilizando. Vejam só, esse setor de serviços dentro da economia, ele tem como base a agricultura e indústria. E isso em 1947. Depois, em 1988, olhem só, o peso da agricultura diminui, vai para 7,6%. E em 2008, veja, o peso da agricultura é em 5,9%. Mas como é que se fala tanto em agricultura de exportação? Por causa do volume exportado, que é muito grande, a quantidade exportada. Mas é de produtos o quê? Produtos in natura. Soja em grão, milho em grão, café em grão. Todos os produtos, esses em enorme quantidade, porém em grão. Então, ele, em termos de valor, né, o valor, ele é grande por causa da quantidade. Mas não porque ele incorpore valor nesse produto. Já vou dizer para vocês como. Por exemplo, qual é a fábrica brasileira de maior valor agregado? É a Embraer. O que ela produz? Ela produz aviões. A produção agrícola é importante? Claro, sem dúvida. Mas se o Brasil consegue produzir aviões, um avião, por exemplo, comercial, como produz a Embraer, representa milhões e milhões e milhões, né? Nós podemos dizer, de quilos de soja. Quer dizer, é uma indústria muito importante para gerar valor, para gerar cadeias de produção dentro do país. Por isso que a indústria é tão importante. Então veja, aqui ó, 5,9%. E vejam só então que a participação da indústria, da agricultura cai. A participação da indústria, ora era 25%, lá pelos anos 80 chega a 37%. Veja só, uma participação muito alta, altíssima. Altíssima mesmo. Vejam o peso que essa indústria já teve. E depois cai para 27% e nós estamos em 2022. Agora, eu não pude ainda verificar esses números, mas nós já estamos, talvez, na escala dos 10%. Por aí, nessa faixa. Nós perdemos muitas indústrias que fecharam. A última grande foi a Ford. A Ford dentro da indústria automobilística. E isso é alguma coisa de causar realmente muita preocupação, porque nós estamos deixando de gerar valor dentro do país. E daí vai aumentando as nossas produtos primários para importar produtos manufaturados e industriais de alto valor. Como se nós estivéssemos voltando para esse período aqui, ó, que nós já tratamos. É isso. Não voltando igual ao que era, porque igual não vai ser, impossível, né? Porque aqui era uma agricultura de cabo inchado, que empregava muito a gente. Hoje é uma agricultura automatizada, feita com grandes máquinas, que emprega poucas pessoas. Mas o que eu quero dizer é, volta ao passado de que maneira? Nós produzindo produtos agrícolas para vender no mercado externo, para importar produtos industriais de alto valor agregado. Então, quer dizer, nós estamos transferindo renda para fora, gerando emprego no exterior, quando a gente compra um produto industrial que poderia ser produzido aqui dentro. Por isso que esse declínio dessa indústria tem um papel muito importante, porque reduz a nossa geração de valor. Aí nós temos vamos ter empregos daí de baixa qualidade, de baixa remuneração, porque nós não estamos gerando valor aqui dentro. Nós estamos perdendo essa geração de valor.
Daí nós vamos ter, por exemplo, massas e massas de pessoas, né, que vão se empregar em funções muito humildes, e isso quando acha emprego. E isso quando ela não tem que trabalhar fazendo o bico, catando, como eu já falei, algumas vezes já falei, até mesmo catando, como tenho visto as pessoas voltarem a catar material reciclado. Como eu tenho visto como isso está acontecendo. E isso é subutilização de mão de obra. Ao invés dela evoluir no emprego, ela está involuindo, ela está descendo. E é muito importante, para isso daí, nós temos as políticas industriais que existiram nesse apogeu. Que existiu tanto no meio civil, em governos civis eleitos democraticamente, quanto existiu na ditadura dos militares. Essa ideia de planejamento foi comum tanto aos governos civis democráticos eleitos, quanto na ditadura militar. Aí havia uma certa consonância. Aí havia. E isso foi perdido. Foi perdido, foi sendo perdido dos anos 90 para frente. Eu ainda vou fazer, ainda pretendo fazer, né? Pegando dados atuais para nós vermos, porque nós estamos isso aqui, ó, esse número de 2008 é um número mais antigo. Nós estamos em 2022. Eu vou realmente dar uma boa olhada nos números do IBGE para ver em que condições nós estamos agora, né? E vejam só vocês, então nós precisamos retomar, o próximo governo vai ter que retomar e repensar essa questão da indústria com muita seriedade. Porque nessa parte do declínio industrial, vocês vejam, aqui ó, na indústria, nós temos no ano de 2008 os 27%. Esses 27% eles ainda são expressivos, porque o Brasil ainda tem um PAC, um plano de aceleração do crescimento, que ainda está em atuação. Nós temos ainda planos que direcionam o setor automobilístico, que gera muitas cadeias. E nós temos ainda a presença de uma ênfase muito grande no setor de petróleo, de geração, de produção, de construção de refinarias de petróleo, de plataformas submarinas, que depois, quando veio a Lava Jato, ela colocou todo esse setor a perder. Porque houve, nós podemos dizer, um certo, não certo, mas uma fúria, né? Um fanatismo de combate à corrupção, que até um certo ponto tem a sua razão, mas ele perdeu o fio do bom senso, porque jogou tanto a empresa quanto o diretor da empresa no mesmo saco e jogou fora os dois. Quando, na verdade, o que você tem que fazer é a penalização, tem que existir apenas sobre a direção da empresa e não sobre a empresa. Porque a empresa, ela gera valor, ela gera emprego. Quem está cometendo o erro não é a pessoa jurídica, é a pessoa física. E houve uma perda extraordinária com a Lava Jato, especialmente por causa desse fanatismo, que tomou conta daqueles que a promoveram, a tal ponto que produziu até uma cegueira. Né? Então, todo esse setor de indústria, que vai envolver a petroquímica, que vai envolver a indústria automobilística, a metalurgia, a química, novos materiais, vai ter que ter uma consideração muito séria para que dentro do país nós tenhamos geração de renda internamente. Porque você não vai poder apostar todo o destino de um país nas importações. Porque daí, quando a gente não tem indústria, a indústria que se moderniza, a produtividade nossa cai, a nossa moeda se desvaloriza, e o produto que chega importado
chega muito mais caro. Agora, exatamente neste momento, nós estamos tendo uma desvalorização do dólar. Mas é por causa da guerra que está ocorrendo e por causa da maneira como está sendo levada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, né, colocando em risco e ele tomando conta e se assenhorando de reservas em dólar de outros países. Então está colocando o dólar em dúvida como reserva de valor. Então muita gente não está querendo mais ter dólar. Vamos negociar com o yuan, vamos negociar com outras moedas que nos deem mais segurança. E justamente isso faz com que o dólar caia. E nós não sabemos, por exemplo, quanto que essa situação vai durar. E é exatamente isso que está o ponto mais dolorido. É de você não se deixar levar por aquelas circunstâncias que você simplesmente desconhece no que aquilo vai dar. Pode ser uma catástrofe de enormes proporções. Por isso que esse planejamento vai ter que ser retomado por uma questão de necessidade do próprio país, da nação e do próprio capitalismo aqui dentro, para que ele tenha segurança, porque é isso que pode ser feito ainda. Eles têm a segurança mínima de onde pode se desenvolver. Então, é esse declínio aqui que nós estamos vivendo por causa dessas ausências de planejamento, que vai precisar ser revisto para que nós não tenhamos uma concentração de renda maior do que já está, para que nós não tenhamos um país que vai depender quase que exclusivamente da sua agricultura. E daí, quando isso acontece, nós estamos gerando renda em poucos setores. Qual? Na agricultura de um lado, que gera pouco emprego, e daí nas cadeias de venda, de comercialização de outro, que é de produto importado, que chega de fora. Mas nós não temos uma resposta aqui dentro das nossas indústrias, do que pode ser feito, do capital estatal, do capital nacional e do capital estrangeiro. Nós não estamos tendo uma coordenação desses objetivos. Para a gente dizer, como a gente já fez outrora no plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, a gente poderia dizer, onde é que nós queremos chegar? Qual é o nosso futuro? Qual é o nível de emprego que nós vamos gerar? Então nós temos que ter um controle sobre estas variáveis. E é isso que não se pode abrir mão. Tanto no caso de um país, da sua gestão, quanto no caso também de uma família, com as suas finanças pessoais. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer. Isso é definir rumos. E quem não define rumos, não vai a parte nenhuma. Só vai a um desastre. Então, meus queridos e minhas queridas, tomara que vocês tenham gostado. Desculpem eu ter me delongado, mas não pensem que eu abordei esse assunto aqui tão vasto, tão grande em sua inteireza. Eu apenas abordei aspectos muito sucintos e feitos muito de passagem de algo que é tão importante para todos nós. Meus queridos e minhas queridas, até o próximo Ponderando com Caju, nesse mesmo canal. Até!